Legal, então vamos continuar o que a gente estava falando na aula passada. Na aula passada, a gente estava criando a classe que para representar um cliente, né? Então a gente tem aqui 3 diagramas de classe baseado na UML. Então esses diagramas de classe daqui eles servem como um norte, como um modelo para que a gente possa escrever o nosso código, né? É uma forma interessante da gente seguir e codificar. A gente viu que na parte superior do diagrama, na primeira caixinha, a gente coloca o nome da classe. Então, a gente vai ver sempre no topo de um diagrama de classe o nome que comumente, se for alguém que esteja modelando para Java, você vai ver comumente a primeira letra maiúscula, indicando uma classe, né? Depois, a gente tem as nossas variáveis. Essas variáveis aqui são declaradas no escopo da classe. Se são declaradas no escopo da classe, são conhecidas também como variáveis de classe. Variáveis de classe também podem receber um nome chamado atributos. Então, aqui são os atributos da nossa classe, que os atributos nada mais são do que os comportamentos inerentes à nossa classe, ao objetivo do que a gente está modelando, né? Então, a gente está modelando aqui, o nosso objetivo é modelar um cliente. Para mim, é interessante pensar que um cliente deve de ter nome, endereço e CPF. Novamente, insisto que isso daqui é uma modelagem didática, então nunca eu iria colocar um endereço string, o endereço seria algo composto, o CPF também nunca seria inteiro, né? O CPF seria um objeto, uma classe, né? Isso aqui teria que ser uma classe que representasse um CPF, principalmente para a gente poder fazer validação quanto ao valor inserido. E embaixo, a última caixinha, né? Essa caixinha daqui de baixo, ela tem todas as ações e reações que o objeto tem. Então, esse ação e reação é chamado de comportamentos, né? Então, em cima eu tenho as características, embaixo eu tenho os comportamentos. Os comportamentos, eles são métodos. Então, temos métodos aqui. A gente viu que, na verdade, o que a gente está fazendo aqui é criar uma forma de colocar, implementar regras de negócio. E aí, como que a gente pode implementar uma regra de negócio? Se eu deixar a minha variável visível publicamente, então, se eu deixar o meu atributo declarado aqui publicamente, de forma pública, todo mundo tem acesso. Se todo mundo tem acesso, todo mundo pode colocar valores. E eu posso garantir que todas as pessoas que vão fazer uso da minha classe cliente, dos meus objetos gerados a partir da classe cliente, eles vão respeitar as regras de negócio, eles vão conhecer e vão fazer direitinho? É difícil a gente garantir, já que não há uma certeza, principalmente que você pode pensar da seguinte forma: nem todos necessariamente precisam conhecer a regra de negócio. Ao tentar inserir um cliente, se por um acaso acontecer um erro, que é comum, que é possível, né, é factível acontecer, por exemplo, a pessoa esqueceu de, conversando na hora de montar o cadastro, ela está digitando, ela não percebe, e aí ela vai e não preenche o nome, ela esqueceu de preencher o nome. Na hora que for tentar inserir isso daí, a nossa classe vai ser utilizada e ela vai falar, opa, esse nome daqui precisa ter um valor, e ele vai dar um alerta, né, uma mensagem de algum tipo de falha no cadastro. Aí você vai perceber, opa, ó, o nome está em branco, e aí você vai preencher. Então a gente começa a fazer a implementação de regras. E é muito importante a gente seguir essas modelagens para garantir que a gente consiga deixar o nosso sistema realmente fechadinho, né? Então a gente vai, né, deixando ele bem amarradinho, sem pontas soltas, para que não permita a entrada de valores que a gente não gostaria que tivesse. Vou modelar então agora aqui para vocês a classe que representa uma conta. E aí a gente vai ver como que pode modelar. A classe que representa uma conta, essa daqui do meio, ela tem 3 atributos: o número, que é o número da conta, o saldo, que é double, para guardar o valor dentro da minha conta, e qual foi a última transação realizada, né? Então, se eu fiz um depósito na minha conta, se eu fiz um saque, e aí eu tenho aqui essas 3 informações que eu preciso, essas 3 características de uma conta.
Essas 3 características serão os atributos da minha classe. Então, eu vou ter uma classe chamada conta e eu vou ter 3 atributos. Nota que aqui, de propósito, eu não coloquei os métodos. Eu vou fazer sem esses métodos agora para a gente ver o funcionamento e a gente vai experimentar justamente quando eu não restringo o que eu posso fazer de certo e de errado, né? O que pode rolar no meio do caminho. Então, vamos começar a codificar isso daqui. Começar a criar uma classe nova. Essa classe vai representar uma conta. Beleza, olha lá que legal. Agora representando uma conta. Então, para representar uma conta, eu vou pegar agora e fazer o básico dela. Então, aqui é a estrutura básica, né? A gente tem lá uma classe, então já declarei a classe, chamada conta, e a gente viu que esse método daqui, que já está criado, que eu coloquei aqui, ele é chamado de método construtor. O método construtor, ele serve para construir, para instanciar, para dar os valores iniciais dos atributos de uma classe. Se a gente não quiser fazer nada, esse daqui é um construtor padrão, né? Então, o construtor padrão, ele é público, ele tem aqui o nome e exatamente igual da classe. Nota que entre o public e o nome do método, que é exatamente igual da classe, ele difere, porque todo método começa com a primeira letra da primeira palavra em minúsculo. Nesse caso aqui, é maiúsculo, porque ele é exatamente igual ao nome da classe. Mas ele não tem retorno. Ele não tem retorno. Você perceba que não é nem void. Ele é tão sem retorno que ele não tem nem void. Ele é o único que não tem uma palavra-chave de retorno. Mesmo que seja vazio, a gente colocaria, porque seria comum a gente escrever alguma coisa assim, né? Void. Eu poderia colocar isso aqui, void. Mas, nesse caso específico, como é um construtor, ele não tem nem isso daí. Então, ele fica dessa forma. E a gente vai colocar agora os nossos atributos. A gente tem como atributos número inteiro, saldo double e transação string. Então, a gente vai criar aqui número. Depois, a gente vai ter saldo. E, por último, transação. São os 3 atributos que a gente vai trabalhar. O primeiro atributo é do tipo inteiro. O segundo atributo é do tipo double. E o terceiro atributo é uma string. Tá lá. Vou deixar alinhadinho, porque o meu toque me condiz a fazer isso. Ele manda que eu faça isso. Tá aí, a gente já criou exatamente o que a gente tem lá do outro lado. Então, se você olhar a nossa a nossa modelagem, né? A gente tem lá o nosso diagramazinho, o nosso diagrama tá bonitinho. Ele fala o quê? Conta, número int, saldo double, transação string. E olha aqui, número, saldo, transação. Beleza, eu precisaria ter o método public, o método construtor aqui, não preciso ter ele escrito dessa forma. Eu posso omitir isso daqui. Por que que eu posso omitir? Quando eu omito isso daqui, na hora do processo de compilação, é verificado pelo compilador do Java, ele verifica que essa conta, se ela estiver dessa forma, ele vai colocar isso daqui por padrão, beleza? Ele faz isso daqui para a gente. Então, colocar um construtor vazio, padrão, default, e não colocar, dá na mesma. Fica a gosto do freguês. Eu vou deixar aqui só porque a gente vai começar a utilizar muito, vai ser muito comum a utilização. Eu vou deixar ele aqui porque depois também vamos usar no exemplo que eu estou pensando. Então, para começar, esse cara fica dessa forma. Vamos ver se isso aqui compila, né? Então, compilando nosso código, compilou. Olha lá, bonitinho, com sucesso, perfeito. Agora vamos testar para ver se esse negócio daqui realmente funciona, para ver se está tudo ok. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar agora e vou fazer um teste. Vou criar uma nova classe, e essa nova classe vai ser o usa conta. Eu quero usar essa classe que eu acabei de criar. Então, usa conta.
E ela vai estar aqui, ó, que belezinha. Usa conta. Essa classe daqui vai ser a classe que a gente vai utilizar para validar a nossa classe conta. Então, quero testar se eu consigo criar contas a partir disso daqui. Então, vamos fazer esses testes. Vamos criar uma conta a partir disso daqui. Então, conta, vou chamar, que nem no exemplo lá, conta 1, C1, igual new conta. Eu criei uma conta. Perfeito. Se eu compilar isso daqui, se eu executar, funcionou, foi, não tinha nada para ser feito, já finalizou o nosso programa. Legal. Então vamos começar a fazer alguns testes e a gente ver o que acontece. Eu quero, por exemplo, ver os valores dos meus atributos. Então eu tenho lá um system.out.println e eu quero imprimir aqui, primeiro, eu quero imprimir o número da conta. Então, eu quero imprimir aqui o número da conta. Depois, a gente vai imprimir o saldo da conta. E depois, a gente vai imprimir a transação. A última transação realizada. E aí, agora, o que eu vou imprimir? Eu não tenho um método get que me retorne, mas eu também nem preciso, porque quando eu fiz a classe conta, olha lá a classe conta, eu estou utilizando aqui qual modificador de visibilidade? Um modificador de visibilidade padrão. Ele é chamado de packed default. Quando a gente não coloca nada, né? Então, eu vou colocar aqui um abre e fecha com um sinal de maior e menor. Então, aqui, ó, nesse espaço daqui, vou preencher com alguns X. Nesse espacinho daqui, quando eu não coloco nada, é o packed default. É uma visibilidade padrão. Alguns autores não chamam isso de visibilidade. Eles falam que é o padrão e acabou, né? Eles não consideram. Eles consideram somente a public, a protect e a private como visibilidades. A packed default, que é essa daqui, não é considerado. Outros autores consideram. Eu acho legal, mesmo ela não sendo nomeada, né? Porque a gente não escreve, ela tem uma forma de ser reconhecida e um nome, né? Ela não ser nomeada e tem o nome, fica muito estranho, né? Ficou esquisito. A gente pode falar que, mesmo ela não sendo representada por alguma coisa escrita, ela tem um nome. Então, mesmo sem ter uma representação escrita, acontece alguma coisa ali. Então, é a visão chamada packed default que a gente está utilizando. Essa visão packed default, ela fica visível ao pacote. É uma visão bem interessante, ela fica visível ao pacote. E o pacote a gente pode entender, por enquanto, que o pacote é a pasta que a gente está lidando. Então, se está dentro da mesma pasta que eu estou utilizando, beleza, eu consigo acessar. Se ela está dentro do mesmo pacote, dentro da mesma pasta ou do mesmo diretório, eu consigo ver isso daqui. Os dois arquivos, então vamos dar uma olhadinha aqui. A gente tem aqui fonte, classes, os dois arquivos, então, tanto o usa conta como a conta, eles estão dentro da mesma pasta salvos. Então, eles estão no mesmo local. Fisicamente, eles estão no mesmo local. Se eles estão fisicamente no mesmo local, eles vão ser enxergados. Um pode enxergar o outro sem problema nenhum. E é esse o meu objetivo. Já que eles podem ser enxergados, né? Esse cara daqui pode ser enxergado dentro desse outro daqui, eu vou chamar ele direto. Eu criei um objeto chamado C1, correto? Esse cara chamado C1 é o meu objeto, então esse cara daqui é o meu objeto, como está aqui em cima, e eu quero acessar agora o atributo número. Então, eu coloco um ponto e eu coloco o meu atributo, no caso, número. Depois, C1 ponto saldo e C1 ponto transação. Tá aí as três possibilidades aí que a gente tem. Então, número, saldo e transação, a gente está imprimindo os nossos três atributos. Vamos ver o que acontece, quais os valores que eu tenho. Pô, é bem interessante eu perguntar quais os valores.
E é uma boa pergunta. Quais são os valores que serão impressos aqui, aqui e aqui? Quais são eles? Veja, em nenhum momento eu dei um valor inicial. O Java, se vocês lembrarem bem, ele tem um negócio que ele fala assim, quando você declarar uma variável e você não dá um valor inicial, você não inicializa ela, e você tenta utilizar, e eu vou gritar para você falando assim, olha, não há valor, não há inicialização nessa variável, não teve inicialização dessa variável, essa variável não tem um valor inicial. Coloca algum valor inicial aí para a gente poder brincar, porque senão não rola. E é isso que o Java faz. Será que se a gente pegar, executar esse código daqui, ele vai reclamar? Porque o que acontece? Teoricamente, se eu compilar, era para ele reclamar. Ele não está reclamando, ele está compilando. Pô, será que por causa de ser um atributo de uma classe, ele só vai ver isso em tempo de execução? Bem, vamos executar para ver. Não, olha lá, ele colocou valores. E olha só que interessante. Então, para os números inteiros, ele vai colocar como valor padrão o zero. Para os números ponto flutuante, é o 0,0, né? E para os objetos, o valor padrão é null. Null é uma indicação de referência nula, ou seja, sem referência. E por que aqui na transação é null? Porque string não gera variável do tipo string. String gera objetos do tipo string. Então, string é um objeto. Então, a gente já trabalhava com objeto desde lá do início. Sim, a gente sempre trabalhou com objeto. É incrível como a gente sempre trabalha com objeto, né? E a gente não percebe. E é legal entender isso daí. Olha só que bacana agora. Eu sei quais que são os valores padrões, então. Para os tipos numéricos, são zeros. Para os tipos referência, são null. Beleza, então eu já sei quais são os valores padrões. Mas e se eu não quisesse isso daí? Se eu quisesse pegar um valor e colocar como valor padrão? Por exemplo, eu poderia colocar aqui no meu método construtor número. O primeiro número que eu sempre vou colocar é 1. Eu não quero colocar 0. O saldo, para quando você abrir o meu banco, a minha instituição financeira, ela fala, você só consegue abrir uma conta se você tiver um saldo mínimo de R$10. Então, estou colocando aqui um saldo mínimo de R$10. E a transação inicial, eu vou chamar ela de abertura, que é a abertura de conta. Transação vai ser abertura. Abertura de conta. Então, a conta está sendo aberta naquele momento. E eu vou compilar esse cara. Compilei esse cara daqui. Agora, eu vou lá no meu programa que está usando a conta. E eu vou somente executar. Eu nem vou precisar compilar ele de novo. Executando ele somente, você vai ver que aparece lá o 1, o 10 e a transação que foi feita por último foi a abertura. E tá aí, olha só que legal. Muito bacana isso daí. Então a gente tem esse momento aí de entendimento que a gente consegue montar uma classe sem necessariamente eu precisar criar métodos. A gente não precisaria criar nenhum dos métodos. Eu não precisaria nem criar o método construtor. Isso aí é verdade. Se eu tirar o método construtor, compilar a minha classe, for lá na outra, executar, a gente vai ter os valores 0, 0.0 e null. Simplesmente criei um objeto, então aqui foi somente a criação do objeto e depois eu estou imprimindo os valores dos atributos. Eu posso fazer isso? Eu posso, não tem problema nenhum, é totalmente factível, não tem nenhuma dor de cabeça. Assim como eu posso também colocar o meu construtor, e o meu construtor ele pode ser, por exemplo, um construtor padrão, que ele vai ser public, o nome, mesmo o nome da classe, abre e fecha parênteses, e não tem nenhuma implementação de código. Posso fazer isso? Posso. Porque é a mesma coisa do estado anterior, né? Quando não havia nenhum método construtor. Compilando aqui, rodando no outro, você vai ver que vai dar os mesmos resultados. Exatamente os mesmos resultados.
Se eu voltar agora e colocar lá os meus valores padrões, eu quero colocar aqui os valores dos meus atributos, dar um valor inicial para cada um deles, compilando a minha classe, executando, a gente vê que agora eles estão atualizados, ele sai lá com o novo valor. Então eu consigo fazer essa atualização. E eu acho muito bacana a gente começar a entender isso daí. Vamos agora imaginar o seguinte: imaginemos que eu tenha um detalhe muito específico. Eu não posso ter valores negativos e nem nulos como o número da conta. Eu não posso ter uma conta zero. Eu não posso ter uma conta menos 5. Eu só posso ter números positivos. E aí você fala, beleza, porque eu confio no meu usuário. Aí eu falo para você, sim, o usuário você deve confiar sempre. Porque o usuário pode vir aqui e fazer assim, menos 143. Parabéns! E ele fez isso daí. E olha só o que acontece. Agora eu tenho os valores atualizados. E aí, compilando, rodando, aí você tem lá os valores iniciais e ele consegue colocar um valor negativo no número. E não era esse o objetivo nosso. Eu não gostaria que isso acontecesse. Já que eu não quero que aconteça, como que eu posso fazer para mudar? Eu posso criar um método de entrada de dados. Então, eu vou criar um método de entrada de dados. Nesse momento, eu vou chamar esse método pelo nome que ele deve de ser chamado. Vou escrever ele com o nome que a gente viu e depois eu vou chamar ele pelo nome correto para a gente poder ver o que cada um faz, né? Então, vou colocar aqui, ó, public void insere número. E o insere número irá receber aqui um valor numérico. Então, aqui a gente vai ter um int e a gente vai ter aqui um parâmetro de entrada número. E a gente vai falar que esse número tem que ser positivo. A gente vai implementar nossa regra. Então, o meu teste é se esse valor que eu estou tentando inserir, esse parâmetro de entrada chamado número, for maior que zero, eu vou fazer com que o número da minha conta receba esse valor. É isso daí. Beleza. Agora eu vou compilar esse cara. Compilei. E agora vamos ver o que acontece. Vamos ver como que vai fazer a diferença. Compilado aqui também, rodando e continua saindo negativo. Por que está saindo negativo? Bom, ele está saindo negativo porque eu estou mudando o valor dele. E olha só, o valor dele está sendo modificado aqui. E se eu posso fazer isso, se eu tenho acesso direto à minha variável de classe, ao meu atributo, eu posso colocar qualquer valor. Quais são os valores que eu posso colocar aqui dentro? Qualquer valor válido para um inteiro, de menos 9 bilhões, 9,2 bilhões a mais 9,2 bilhões. Então, qualquer valor na faixa dos inteiros eu posso colocar aqui. Esse é um problema sério, porque eu não tenho um tipo específico que eu possa falar para ele, olha, esse tipo numérico, ele aceita do 47 ao 62 só. Não tem, não existe. Eu tenho um valor inteiro e eu vou trabalhar em cima do inteiro, é isso que eu tenho para fazer. Só que você viu que eu posso vir aqui, ao invés de fazer isso aqui, eu posso vir e fazer assim, C1 ponto, insere número. Ele vai inserir o número da conta. E aí vamos ver lá. Menos 1, 4, 3. Agora, o que vai acontecer? Quando eu tentar inserir esse valor negativo, compilei, rodei, olha só, não está dando mensagem de erro, porque a gente não implementou, a gente não criou exceção, a gente não fez nada disso daí. Mas, pelo menos, ele não quebrou o meu sistema, ele continua ainda com o valor que era antes, que é um dos valores válidos.
Então, ele continua com o mesmo valor, não teve nenhum problema, ele não conseguiu alterar isso daqui. E isso é importante para mim. Ele não conseguiu fazer a alteração. E se a gente vai fazer validação? Sim, faremos validação, mas calma, mais para frente. Por enquanto, essa brincadeira de restringir já está boa. Daqui a pouco a gente começa a lançar as exceções, ver como que a gente poderia fazer para demonstrar erros e validar isso daqui. E aí a gente discute mais profundamente. Só que, note que não adianta eu ter um método, né? Porque o que acontece? Eu tenho acesso direto ao atributo. Então, eu vou colocar aqui, só para a gente ver, menos 281. Menos 281. São duas tentativas de inserção de valores inválidos. Qual é o valor que será impresso nessa linha daqui? Compilando, executando, e ele conseguiu ficar lá com um valor negativo de menos 143. Ou seja, o método restringe, mas o acesso direto ao atributo número não está restrito. Eu consigo colocar qualquer valor inteiro válido. E isso me quebra as pernas. Para que eu possa isso daí, tem uma técnica muito legal. É eu tirar um pouco, eu vou diminuir um pouco a visibilidade dessa variável. Essa variável não vai ser enxergada fora da classe. Se ela não pode ser enxergada fora da classe, ela não pode ser manipulada fora da classe. E olha só, para fazer isso daí, a gente vai vir aqui e vai colocar, por exemplo, private. Coloquei um private. Estou falando que ela tem visão restrita, privada à própria classe. Ele só é enxergado aqui dentro dessa classe. Então, da abertura dessa chave daqui ao fechamento dela, é possível enxergar o atributo número. Fora disso, eu não consigo enxergar. Então, compilando esse cara, olha só que legal agora, na hora que eu tento rodar esse daqui, ele já vai dar um erro, porque eu não compilei, eu só tentei executar. E aí a mensagem que eu tenho foi exception in thread main. A gente tem lá Java Lang illegal access error. Então eu tenho um acesso ilegal. E aí ele fala assim: olha só, você está tentando acessar o número da conta. Então, o campo número, o atributo número da classe conta, só que ele é privado e você não pode acessar ele. Então, isso daí gerou um erro. E aí você vai ver que ocorreu na linha 12 do nosso usa conta.java. Vamos até verificar, ó, linha 12, na hora que eu tentei usar. É um preço que a gente paga para a gente manter a nossa segurança. Então, se eu compilar esse código, ele vai dar erro na linha 12, ele vai dar erro na linha 16 e ele vai dar erro na linha 19. Compilando, ele deu erro na linha 12, na linha 16 e depois na linha 19. Realmente ele deu erro. Por quê? Porque esse cara daqui não pode. Então, se eu comentar essa linha daqui, deixar somente a linha de baixo, perfeito, irá funcionar. Se eu compilar agora, você vai ver que temos o erro ainda acontecendo na linha 12 e na linha 19. Por que que eu tenho esse erro? Lembre-se, eu tirei a visibilidade dessa variável de classe daqui chamada número, coloquei ela como visão privada, ela só é enxergada dentro da própria classe. Fora da classe, ela não pode ser vista, manipulada. Não dá para eu mexer nela. Eu sei da existência, mas eu não posso usar. Para que eu possa usar, eu tenho que criar um método de acesso. Assim como eu tenho um método para entrar com valor dentro dela, para colocar valores dentro dela, eu tenho um método para ir lá e pegar o valor, olhar ela e me devolver aquele valor, para me mostrar aquele valor. E dessa forma daí eu preciso implementar esse método que a gente não tinha feito. Vou colocar aqui, vou escrever esse código. Então, public, agora vai ser um retorno. Se vai retornar alguma coisa, eu vou colocar aqui
o número é de que tipo? O número é inteiro, então vai retornar o inteiro. O nome é retorna número. E o que que eu vou fazer? Vou simplesmente retornar o número. Return número. Eu preciso de um método só para fazer isso? Eu preciso, porque eu tirei a visibilidade do atributo número. Como eu não consigo enxergar de fora, eu preciso ter alguém que faça isso por mim. Quem faz isso por mim? O método retorna número. Então, esse cara, a partir de agora, se eu compilar, eu posso usar ele lá do outro lado. Ó. Retorna número, é um método. Retorna número, é um método. Agora, o que eu vou fazer? Compilei essa classe, não tenho mais erros, executei, olha lá, ele não conseguiu alterar o valor do número para um valor negativo. Não dá, porque existe uma regra, uma restrição, e isso daí me protege, garante que eu não vou ter nenhum valor indesejado. É bem interessante que a gente consegue fazer dessa forma. Então, é legal eu utilizar essa característica de proteger o meu atributo? Sim, é muito legal. Eu preciso usar? Não, você não precisa usar. Você vai analisar para ver quando será interessante. Quando o atributo que você tem, ele não tem restrição nenhuma, você pode colocar qualquer valor dentro do tipo dele, acabou, não tem o que fazer, não há necessidade de você restringir a visibilidade dele. É muito comum a gente trabalhar, né, colocando tudo privado e fazer métodos de acesso. Mas eu sou muito da opinião, faça naquilo que você vai utilizar. Nesse caso daqui, eu vou colocar privado também para os outros e vou fazer a implementação dos demais métodos de acesso. Estou tirando, então, a visibilidade packed default também do saldo e da transação. Estou colocando, estou reduzindo a visibilidade. Estou colocando elas como privado. Então, private aqui serve justamente para reduzir a visão, deixar ela somente visível dentro da classe. Então, dentro da classe, beleza, você enxerga ela. Vou ter que fazer um método para inserir o valor dentro de cada um dos atributos e retornar cada um dos valores de cada um dos atributos. Então, vou escrever esses caras. Public, o primeiro é void, insere saldo, e aí a gente vai ter aqui a implementação. O saldo, ele vai receber aqui um double, parâmetro de entrada, saldo. Não vou colocar nenhuma regra por enquanto, só para a gente ver que também dá para a gente não colocar nenhuma regra. Então, olha só, eu poderia fazer direto. O saldo recebe o meu parâmetro de entrada saldo. Posso? Posso. Não tem problema nenhum. Então, isso daqui é possível. Vou fazer o de retorno dele. Então, olha lá. Public. Se o saldo é do tipo double, então vai me retornar um valor double. Retorna saldo. E return saldo. Estou retornando o saldo. Vou fazer agora a entrada para a transação. Lembrando que a transação é do tipo string, tá bom? Então, vou fazer aqui também, olha. Public void insere transação. E agora eu vou fazer uma validação. Eu preciso ter uma transação, não posso ser uma transação em branco. Eu preciso saber o que aconteceu na última vez aí, a última ação da minha conta. Então, eu vou testar if. Opa, vou criar um parâmetro de entrada aqui que eu não criei. Desculpa. String parâmetro de entrada transação. Então, se o meu parâmetro de entrada transação, se ele não for is empty, se ele não for vazio, eu faço. E aí eu vou falar que a transação recebe o parâmetro de entrada transação.
E da mesma forma, eu vou retornar esse valor, já que eu tirei a visibilidade dele, eu tenho que ter alguma forma de acessar, senão eu não vou conseguir pegar esse valor daí, eu não vou conseguir manipular ele. Então aqui, public, o tipo dele é string, e o nome do método vai ser retorna transação. Tá lá? Vai fazer um return na transação. Return transação. Beleza, se eu compilar isso daqui, mesmo com o saldo sem nenhuma validação, daqui a pouco a gente já faz essa validação daqui, eu vou pegar agora e vou compilar o meu programa que está usando a minha conta. Compilando ele, eu vou ter um monte de erro. Erro nessa linha, nessa e nessa. Por quê? Porque eu estou tentando acessar diretamente o valor do saldo e eu não consigo acessar diretamente. Para que eu possa fazer isso, esse cara é um retorna saldo. Então aqui tem o retorna saldo. E aqui eu tenho um retorna transação. E lá embaixo também um retorna transação. Compilando agora, a gente não tem mais erro, tá tudo certo. Bonitinho, ó. Legal. Se eu compilei o meu programa, deu tudo ok, executando, ele tem que dar a mesma resposta de antes. Olha lá, a mesma resposta de antes. Ele não pode ter nada errado acontecendo. Então, se eu tentar inserir um saldo, eu posso colocar um saldo negativo? Posso. Eu não tenho nenhuma restrição, né? Então, ponto, insere saldo. Digamos que, como ela começou com R$ 10, que eu fui lá e saquei R$ 50 dela. Eu fiz um saque de R$ 50. Então, se eu pegar 50 e tirar de 10, eu vou ficar devendo. Então, eu vou ficar com menos 40. Eu vou ter esse valor daqui. E qual que foi essa última ação que eu fiz? Ponto, insere transação. Qual que foi essa última ação que eu realizei? Foi um saque. E olha só, compilei, rodei, e ele realmente ficou lá com menos 40, e com a última transação sendo um saque. E se eu deixasse essa transação aqui, por exemplo, em branco, se eu não colocasse nada, eu posso? Posso, olha lá. Compila, roda, e ele não altera. Eu posso deixar um valor inválido, assim como eu fiz para o número da conta. Se eu colocar um valor inválido, ele não faz nada e beleza. Bola para frente, ele só vai aceitar o que for válido. Tá aí, então, vou voltar aqui com saldo com saque para a gente ver. Atualizado. Belezinha a nossa brincadeira aqui, ó. Atualizadinho. A gente consegue, então, fazer algumas brincadeiras e a gente começa a perceber que eu posso ter alguma coisa que não faz muito sentido aqui, pode ser estranho, eu não ter nenhuma restrição. Mas, normalmente, quando você tem uma conta, você tem um limite de crédito, né? Alguns chamam de cheque especial, outros chamam de limite da conta. Então, vamos chamar de limite. E esse limite daí vai ser o limite da minha conta. E eu vou colocar um limite agora. Eu quero que tenha um limite na conta. E o meu saldo, ele não pode ficar negativo acima do meu valor de limite. Então, se eu tenho, por exemplo, um limite de 50, menos 40 eu posso, porque eu tenho até 50 negativos para poder ficar. Mas eu não posso passar, por exemplo, 51. 51 estoura o meu limite de conta. É um break, né, para eu não poder ficar devendo muito para o banco. Então, eu vou fazer essa implementação aqui. Eu quero, então, testar isso daqui, para ver se o saldo não estoura o limite. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um teste, né? Se o saldo menos o valor que eu estou tentando, né, colocar ali nele, que eu estou tentando colocar novo, é isso? Não, porque eu não estou fazendo depósito. Eu testo direto, né? Então, se o parâmetro de entrada, saldo, então não preciso nem desses parênteses, né?
Por enquanto, não. Se ele for maior ou igual, até igual, porque se eu tiver o limite de 50, eu posso ficar negativo em 50. Ao meu limite, ele permite, né? Ele permite que eu faça isso daí. Então, se ele for maior ou igual ao limite, está tudo certo. E como que é o meu limite? Eu posso declarar o limite aqui, ó. Private double limite. E eu vou falar que o limite da minha conta é R$ 50. Só que eu vou colocar já de uma forma um pouco mais estratégica. Eu posso ficar até R$ 50 negativo. Então, estou falando aqui que até R$ 50 negativo eu posso. Para esse teste daqui funcionar dessa forma. Compilei. Esse cara aqui está certo. Agora, se eu for lá e rodar o meu programa, a gente vai ver que está beleza. E se agora, por exemplo, eu tentar colocar um saldo de 50 negativos? E será que ele fica 50 negativo? Compilando. Vou colocar aqui um valor de conta válido, só para a gente ver com um número, né, válido. Compilando, rodando. Olha lá que legal, até 50 negativo ele ficou. Mas e se eu quiser colocar, por exemplo, 50.01? Compilando, rodando, você vai ver que ele não efetivou. Ele não efetivou realmente. Então, quer dizer que está funcionando aquela restrição. Obviamente, tem vários tratamentos aqui que a gente precisa ver para a gente fazer a implementação dessa conta para ela funcionar realmente, né? Então, nessa brincadeira aqui, eu não estou fazendo nenhum método a mais, mas a gente consegue ver que funciona até o valor negativo de 50 por causa do limite que eu tenho. Então, tá aí uma brincadeira bem legal. Só para a gente fechar o pacote, a gente tem mais um para fazer, que é a nossa agência. Então, a agência também deve de ser implementada. Vamos implementar um código aí para a agência. Como que deveria ficar esse código daqui, né? Então, vamos escrever a agência. Deixa eu só compilar esse cara para atualizar. Beleza. Um arquivo novo. Vamos salvar isso daqui. Vai ser agência. Tá lá, agência. Tá aí. A nossa agência vai ficar assim. Ela tem como atributos o código que representa ela, um código numérico, e ela tem um nome. Então a gente vai colocar aqui qual que é os atributos. A gente tem um código e a gente tem um nome da agência. Esse código ele é inteiro e o nome é string. Tá aí, belezinha. Então a gente tem o código inteiro e o nome string como atributos. Quando eu crio uma agência, eu já vou colocar aqui um valor inicial para que não fique com um código 0, fique pelo menos com 1, né? Então, aqui, código igual a 1. E o nome da agência eu vou colocar como padrão centro. Então, para cada cidade que eu for, normalmente os bancos ficam na região central, eu já vou adiantar colocando que ele vai criar lá centro. Beleza. Eu posso agora testar isso daqui. Como que eu vou testar isso daqui? Novamente, eu vou criar uma nova classe só para executar esse cara. Fica mais legal a gente criando mais de um arquivo para ver. Lembrando de salvar sempre na mesma pasta por enquanto, para a gente poder trabalhar. Um novo arquivo, vou salvar esse cara daqui, ele vai ficar na mesma pastinha, então tá no mesmo local, e eu vou chamar ele de usa agência. Então, a gente vai usar a classe agência agora para ver como é que fica e como que está funcionando.
Vamos criar uma agência nova, então vamos pensar assim, agência, a gente vai pegar aqui uma agência de algum bairro de Guará, Pedregulho, nome de bairro de Guará, igual a new agência. Agora eu quero ver as características. Vamos ver agora as características. System.out.print ln e eu quero imprimir qual que é o número da agência. E aí vai ser pedregulho ponto, qual que é o código dela, né? Não o número. Qual que é o código dela? E agora, qual que é o nome dessa agência? Tá aí, olha que legal. A gente vai ver que a agência Pedregulho está com o nome Centro, né? Olha lá, está com o nome Centro, é o código 1 e está com o nome Centro. Mas eu posso alterar esses valores, então eu vou alterar esses valores. Então vamos lá. Pedregulho.código e o pedregulho.nome. O código da agência do Pedregulho é 5134. E o nome, Pedregulho. Tá aí. Compilando, executando. Legal, a gente já está conseguindo fazer isso aparecer. Obviamente, a gente tem aqueles problemas. Eu posso colocar um código negativo? Eu posso deixar o nome da agência em branco? Se eu não posso, eu vou fazer a minha restrição. Eu vou fazer tudo lá agora e a gente vai falando. Então, primeira coisa, se eu vou criar uma restrição, vou tirar a visibilidade dos meus atributos, vou colocar eles como privados. Private. Mesma coisa. Se eu coloquei eles como privado, eu preciso ter métodos que me deem acesso a eles, né? Então, vou fazer os métodos que vão dar entrada. Então, eu tenho aqui private public. Primeiro é void, que eu não quero que tenha retorno, porque eu quero inserir alguma coisa. Insere código. O código é inteiro, parâmetro de entrada, código. Vai fazer alguma coisa. Vou testar para ver se esse código, se ele é positivo. Eu quero que seja maior que 0. Se ele for positivo, o meu código recebe esse parâmetro que eu estou passando. Fazer agora também para o nome. Public void insere nome string parâmetro de entrada nome e eu não quero que tenha nomes em branco. If, abre parênteses, não, parâmetro de entrada nome é vazio. Então, se o parâmetro de entrada nome não for vazio, eu vou atribuir o nome ao nome, o parâmetro de entrada nome. Agora a gente vai fazer os retornos. Public, vamos retornar o primeiro. O primeiro, o que é o código, ele é inteiro, int, retorna código. E aí a gente vai retornar o código. E vamos fazer a mesma coisa para o nome. Então, public, ele é do tipo string, o nome, retorna nome. Return nome. Beleza, a gente já implementou. Se a gente compilar isso daqui,
tá tudo certinho, na compilação não deu problema. Agora, na nossa classe, a gente vai ver que vai dar alguns probleminhas e a gente vai corrigir esses problemas. Eu não posso acessar diretamente, então eu preciso de um método para fazer isso. O método é o insere código. Ele não é atribuído, né? É passado por parâmetro entre os parênteses. Agora, esse cara, se eu compilar novamente, olha lá, ele pelo menos não deu mais erro, né? Temos agora o insere nome. Mesma coisa, passar esse cara aqui como parâmetro. Olha lá. Também esses dois aqui deram certo, parou de dar erro. Agora eu preciso trabalhar em cima desse daqui. Esse cara daqui é o retorna código. E se eu compilar, ó que legal, esse cara de cima parou de dar erro. Falta somente o retorna nome. E olha lá o retorna nome. E agora, belezinha, tá funcionando. Continua com os mesmos valores porque a gente colocou valores válidos. Mas se eu tentar colocar, por exemplo, um número negativo, ele vai ficar com o valor padrão 1. E aí é o nosso valor padrão, não é o valor padrão da declaração de um atributo dentro de uma classe, né? Olha lá, ficou 1. Beleza, então tá funcionando. Só voltar com o valor que era, belezinha, a gente conseguiu fazer rapidamente. Quanto mais a gente faz, mais fácil vai ficando, mais tranquilo vai acontecendo, né? O que a gente fez até agora? Vamos conversar sobre o que a gente fez. Então, a gente começou lá na nossa classe cliente, né? A nossa classe cliente, a gente viu lá a declaração da classe, colocamos lá os nossos atributos, que são as características da nossa classe, a gente fez um método construtor para colocar os valores padrões da classe, e a gente definiu todos os comportamentos dela. E esses comportamentos eles são necessários porque a gente está tirando a visibilidade dos atributos e a gente está colocando o valor e está vendo o valor. Então a gente está tanto colocando algum valor dentro do atributo como olhando, né? Estou lá pegando ele e olhando o que tem lá dentro. Então nesse ato daí eu preciso criar um método para colocar um valor e outro para mostrar o valor. Um método para inserir e um método para retornar. Esses métodos são os métodos que dão acesso, né, aos nossos atributos. Então, nesse caso daqui, olha só, esses métodos que a gente criou aqui, fui lá para a agência, né? Esses métodos que a gente criou para a agência são os métodos que nos dão acesso aos atributos. Eles também são conhecidos como métodos acessores. Métodos acessores, aqueles que dão acesso a. Então, os métodos acessores, aqueles que dão acesso a, eles são feitos para que a gente possa chegar no valor e colocar alguma coisa também num atributo do tipo privado. Bacana, então, quando o meu atributo é privado, eu preciso utilizar métodos acessores para manipular. Se eu não vou inserir nada nele, eu vou criar um método? Não. Tanto é que se você olhar no caso da conta, a gente veio aqui e criou, cadê? Limite. E o limite, ele não tem um método de entrada e ele não tem um método de retorno. Então, eu não consigo inserir valor no meu limite e não consigo ver o valor do meu limite. Eu não consigo, porque eu não tenho esses métodos. Então, há necessidade de criar? Não, não tem. Eu não quero mostrar qual é o limite da conta. Eu não quero. É um desejo meu. Que seria bom? Claro que seria bom, claro que seria interessante, mas nesse momento eu não quero. Já que eu não quero, não vou construir os métodos. É só quando eu preciso que eu construo. Essa daí é uma boa ideia. Então aqui você pode ver que a gente colocou mais um atributo e esse atributo não necessariamente tem valores declarados ali, a gente não tem os métodos acessores dele declarados. Então, eu tenho que criar os métodos acessores? Não, eu posso criar os métodos acessores. Não é uma obrigatoriedade. Beleza, e se eu quisesse mostrar o limite da conta? Mas eu não quero alterar, eu só quero mostrar o limite da conta. Então, tá bom, já que você tem a necessidade de mostrar, a gente vai fazer aqui, ó, public. O limite, ele é do tipo double. Então, eu vou chamar aqui, ó, retorna limite. E eu vou fazer aqui, ó, return
limite. Tá aí, return limite. E eu posso usar esse cara aqui na minha conta. Eu vou colocar o limite para a gente ver que a gente não tinha ainda implementado o limite, né? Vou colocar aqui, limite. Retorna limite. E aí agora a gente consegue ver o limite da conta. Compilou, executou, olha lá, o limite é de R$50 negativo. Então eu posso ficar até R$50 negativo. Tá aí. Essa é uma ideia interessante, bem bacana. Então a gente já viu que eu posso colocar atributos e não necessariamente implementar os métodos acessórios quando esse atributo está com visibilidade privada. Não há necessidade. Eu posso. Eu tenho a possibilidade, não há obrigatoriedade. Tanto é que eu não quero inserir, eu não quero permitir que seja modificado o valor do limite. O valor do limite é padrão, é R$50 e acabou. É a minha fintech que eu estou construindo e é limite de 50 para todo mundo. Ninguém tem limite maior. Então é isso daí. Ou você tem dinheiro, ou no máximo 50 negativo você fica. Beleza? É essa a ideia da nossa brincadeira aqui. Bacana, interessante. Você fala assim, ah, legal. E o que isso daí é? O que é esse negócio que a gente está fazendo? A gente está fazendo, mas não disse o que era, né? Isso daqui é uma das características da orientação a objeto chamado encapsulamento. É um dos pilares da orientação a objeto, né? A capacidade de você encapsular, de você colocar dentro de uma cápsula de proteção e você não vê o que está lá dentro, você está protegido. Então, eu não vejo a regra de negócio. Então, o meu insere código, você não vê esse if, mas poderia ser muito mais complexa a nossa regra. Poderia fazer muito mais coisas. Mas você não vê, você não sabe, você simplesmente abstrai isso daí. Você sabe que vai inserir um código, e aí, se você colocar um valor negativo, ele não vai fazer. Se você colocar zero, também não vai fazer. Eu tenho que colocar um valor positivo. É essa a regra. Então, a minha regra de negócio está implementada e ela fica embutida, escondida ali atrás do método. O que eu consigo ver? O nome do método. O que está dentro dele eu não consigo. Então, quem for utilizar essa classe vai enxergar um tal de insere código, que vai ver que vai passar um valor lá inteiro, mas ele não vai saber a implementação. A implementação ela passa desnecessariamente desapercebida. Ela não tem necessidade de ser percebida de forma alguma. A gente abstrai ela. Então, essa técnica é chamada de encapsulamento. A gente cria um invólucro, que é o método, para proteger o atributo. Então, a gente está encapsulando os nossos atributos de forma a proteger eles contra alguma coisa que a gente não deseja, ou seja, implementando nossa regra de negócio. É isso daí, o encapsulamento ele tem essa característica. E como eu disse, esses métodos que inserem e que retornam o valor de um atributo que tem visibilidade privada, eles são chamados de métodos acessores, que dão acesso a. Esses métodos no Java, eles têm uma nomenclatura bem específica, então você não necessariamente vai chamar ele de insere. Existe uma nomenclatura específica para quando você quer colocar um valor no seu atributo, quando você quer setar um valor no seu atributo. Quando você quer setar um valor no seu atributo, que é o que a gente está fazendo, a gente vai utilizar um método set. Então, eles são conhecidos, todos esses que inserem valores, que setam valores, como métodos setters, aqueles que setam valores no atributo. E assim como eu tenho os métodos que setam valores no atributo, eu tenho os métodos que pegam os valores do atributo, que retornam o valor. E esses métodos são chamados de getters. Eles pegam, então é get alguma coisa ou set alguma coisa. E a gente vai corrigir isso agora. Então, esse daqui, ele foi feito, tá bonitinho, mas eu vou deixar em forma de comentário esses inseres da vida, para que a gente possa ver quais são as nomenclaturas padrões do Java. Então, a gente fez com insere para entender o funcionamento. Agora, a gente vai escrever com as nomenclaturas que são devidamente utilizadas. Então, eu vou mudar isso daqui, eu vou deixar essa linha daqui, só que comentada. Eu vou comentar a linha aqui, para ela ficar guardadinha para a gente lembrar. E a gente tem uma modificação, não é mais insere, é chamado de set. Set código. Set
o valor do código, do ato de setar, né? Então, sete o valor do código. E a mesma coisa aqui, eu tenho o insere nome, não é insere nome, é set nome. Então, são os métodos setters, são os métodos de entrada do que eu tenho de acesso, os métodos assessores de entrada que eu tenho. É bem bacana essa nomenclatura, porque quando você vê set, get, você sabe que ele está falando em relação a um atributo. E normalmente é set, e aí depois vem o nome do atributo na frente. Então, eu tenho certeza que se eu olhar lá um set código, que eu tenho um atributo código com C minúsculo. Se eu olhar lá um set nome, que é o que eu tenho de visão, né, eu vou ter certeza que eu tenho um atributo chamado nome, com N minúsculo. Então, fica bem interessante que cria vinculações, né? Então, você vê que o método é ligado literalmente ao atributo, e aí faz sentido para a gente. E agora, esse retorna na nomenclatura padrão, ele é chamado de get. Então, esse cara daqui, na verdade, a gente vai chamar ele não de retorna, mas a gente vai chamar ele de get código. Pega o código. A mesma coisa a gente vai fazer aqui para o nome. Então, esse cara daqui é o get nome. É isso daí? É essa modificação tão difícil? É. Essa modificação tão difícil. A gente vai utilizar, então, essa nomenclatura para os nossos métodos assessores, os getters e os setters. Então, os getters são os que retornam o valor do atributo privado para a gente, e os setters são os que colocam o valor dentro do atributo para a gente. Beleza? É isso daí. Então, a gente vai fazer essa correção. Vou corrigir também aqui. Esse cara não é mais retorna, esse cara aqui é um get. Esse cara daqui também, get, pois não? Poderia usar aquela, já que estava tudo na mesma nomenclatura, né? Colocar, eu não sei qual que é o comando, onde a gente seleciona uma palavra, daí a gente troca, onde tiver essa palavra, a gente troca para todas as outras. Então, na IDE que eu estou utilizando, isso daí se chama localizar e substituir. Na IDE que você está utilizando, muito provavelmente deve chamar de refatorar. Então, você vai refatorar aquele nome daquele atributo, aquele nome daquele método. Então, daí você vai modificar. Mais fácil do que procurar no código inteiro. Então, nesse caso, eu concordo que ficaria assim. O que eu não fiz, por que eu não fiz? A Jane não deixa. Não, é porque eu estou colocando esse cara aqui como comentário, senão ele vai mudar o comentário também. Ah, entendi. Só foi por causa disso que eu não pude fazer. Que eu senti muita vontade, eu senti, viu? Mas é por causa disso que eu não podia alterar, que senão ele iria alterar esse retorna também aqui, ele iria colocar como get. E a ideia de deixar escrito para você o que era, acabou de ir para água abaixo se eu fizer isso daí, entendeu? O bom de ter um método set aí, um get, um set, né, é que ele já dá um parâmetro de entrada sempre, e isso é muito bom, porque se ele pede um número inteiro, daí o cara digita lá um booleano, ele já não permite que o cara digite esse booleano. Só coisas que podem ser convertidas para. Então, por exemplo, no caso de um inteiro, eu poderia colocar um short? Poderia. Eu poderia colocar um short, poderia colocar um byte, mas, por exemplo, eu poderia colocar alguma coisa que eu converteria para inteiro ali? Poderia, sem problema nenhum. Eu poderia colocar um wrapper também, um integer? Poderia. Porque aí ele faz o auto-unboxing, né? Ele vai desempacotar a classe wrapper no int, né? O inteiro, o integer, ele vai desempacotar no int, também funcionaria. Então, qualquer coisa compatível, ele aceita. É bem essa ideia daí. O Luquinha queria falar. Luquinha, por gentileza. Acho que ele quer mais exercício. Sobre a parte do get, do set, eu sei que na maioria das vezes, pode ser que só aconteça no set, mas tem como a gente, dependendo do programa que a gente fazer, colocar as regras de negócio no get? Às vezes a gente acaba fazendo alguma coisa desse tipo. Por exemplo, no Brasil não é comum, mas fora do Brasil é muito comum você ter o first name e o last name, né? O primeiro nome e o último nome.
Quando você tem isso daí, você quer retornar o nome completo, então, get nome completo, você poderia fazer aí a concatenação. Isso é uma regra, você devolver o nome completo da pessoa, né? Você guarda o family name e o nome inicial da pessoa, e aí depois devolve o nome completo. É uma possibilidade, né? Então, em TED, Eric, tudo de bom, bom trampo. Agora eu já estou com acesso, depois eu disponibilizo lá, beleza? Vai com Deus. É possível. Tem, por exemplo, você tem alguma coisa que você queira converter. Então você tem você quer pegar a idade da pessoa, mas você não guarda a idade. Normalmente não, né? Normalmente você guarda a data de nascimento. E aí, quando você faz um get idade para ver a idade da pessoa, ela pega aquilo de lá e faz uma conversão e devolve para você. Não é bem uma regra, mas funciona também. Você pode fazer implementação de código ali no retorno. É um método, então você pode fazer o que você quiser no método, não tem problema nenhum. Desde que seja compilável e não crie nenhum problema estrutural no teu programa, você pode fazer qualquer coisa, né? Vai da criatividade. Eu acho que isso é legal, que você pode usar a imaginação ao máximo aí. Beleza? Beleza. Eu vou fazer os outros, e aí os outros eu vou utilizar o que eu prometi aí que eu comentei com o Paixão, de trocar esses em série da vida por 7 de uma vez só. Eu só não fiz, eu deixei no último para a gente ver que realmente tinha, né? Existia, era dessa forma. E agora eu vou deixar esse negócio daqui um pouco mais fácil de ser modificado. Esse cara, na verdade, tem que virar um set, né? Então, em todos os insere vão virar sets. Então, ele vai fazer isso daí. E todos os retorna vão virar um get. Então, beleza. A mesma coisa eu vou fazer para os demais. Então, aqui, todos os retorna vão virar get. E todos os insere vão virar set. Então, beleza, já corrigiu. Só para ter certeza, compilando esse cara. Beleza, compilando esse cara. Legal também, ele está compilado, não deu mais erro. E fica até legal, get nome, get endereço, get CPF, você acaba se acostumando, né? E aí você depois vai ver que realmente essa nomenclatura, em qualquer código de qualquer livro ou na internet, quando você for pesquisar, vão ser essas nomenclaturas, e aí você acaba percebendo e se sentindo mais familiarizado com o que está rolando. Vou repetir o processo aqui, só para a gente atualizar. Então, o set é o insere, o documento. Que é a mesma coisa agora, só que agora a gente vai fazer o retorna como get. Compila, joia, e esse cara agora, o retorna como get. Compilou, beleza, funcionando. Então a gente tem tudo atualizado com as nomenclaturas corretas. Novamente, essas nomenclaturas aqui a gente ainda vai falar muito, mas eles são os métodos acessores, os métodos que dão acesso aos atributos que têm visibilidade privada. Eles se dividem em dois. Os que entram com valor na variável, no atributo, né, que são os setters, que setam os valores lá dentro, né, e os getters, que pegam os valores lá de dentro. Então, são esses dois daí que a gente tem. A gente vai ver ainda que os gets, né, em casos mais específicos, os gets, quando a gente tem um atributo do tipo booleano, ele pode receber nomes diferentes de get. Ele pode receber is, e o nome do atributo, ou has, o nome do atributo. Então, por exemplo, você quer verificar se o seu cliente é solteiro. Is solteiro. É solteiro. A gente pode verificar se, por exemplo, um determinado animal tem pena. Has, pena.
Então, você está falando, na verdade, você está perguntando, tem pena, né? É só uma tradução para o inglês, mas são os padrões. Então, o get, em específico, quando booleano, o atributo que ele está representando, você pode usar o is ou o has como prefixo antes, né, do nome do atributo que você está colocando na criação ali do método, né? Então, se você quer verificar se ele tem alguma coisa, você usa has. Se você quer verificar se ele é alguma coisa, você escreve o método com is. E aí fica bem interessante, né? São os casos, são as exceções que a gente tem por uma questão de eu acho que de sonoridade, de entendimento fica melhor. Por causa disso que a gente utiliza o is e o has quando atributos são booleanos. É a única exceção. O resto, tudo é get. E o set, tem alguma coisa? Não, o set é sempre set, cara. Não tem o que fazer, não. Set é set, acabou, e aí sempre bora para frente. Né? Sempre um parâmetro de entrada. Ele é sempre a parte da entrada, sempre colocar o valor no atributo, né? Então, ele é o caminho, o esquema para você acessar o atributo colocando um valor. Como eu disse, não há necessidade de você ter regra de negócio para tudo. É comum a gente colocar algumas regras, mas muitas vezes você vai ver isso daqui acontecendo direto, né? Você colocar essa atribuição direta. E por mais vezes a gente vai ver alguma coisa do tipo, quando eu estou falando aqui set nome, não é P nome. O que eu estou setando? Quando eu estou querendo colocar um nome, o que eu passo? Eu passo um nome, né? Só que o que acontece? Quando eu faço isso daqui, olha só, vai dar um chabuzão muito louco, né? Ele vai ficar meio estranhão, meio loucão. Ele não vai saber o que fazer e como fazer. Então, não dá para fazer assim, nome recebe nome. Fica muito estranho. O que rola é o seguinte, quando a gente está falando de atributos, ou seja, quando a gente fala de atributos, são esses caras aqui de cima, correto? Então, quando eu estou falando do atributo, eu posso utilizar um operador chamado this. Ele faz referência à classe. Por quê? Porque nesse caso daqui, eu poderia ter algo assim, ó. Cliente.nome, né? Eu poderia ter algo dessa forma. Só que para não ter o próprio nome da classe ali, eu coloco this. E aí a gente tem que esse cara daqui é o atributo, então esse cara é o que foi declarado lá no escopo da classe, e esse cara daqui é o nosso parâmetro de entrada, essa variável que a gente declarou aqui no método. Então, essa é uma modificação bem interessante também. Então, this nome recebe nome. É mais comum a gente ver isso daí. Eu vou fazer essa modificação. Pode falar, Ariel. Aí não precisa ficar pensando em Você não o que vai precisa colocar criar parâmetro de cara, entrada. É muita ignorância fazer isso, dá muito trampo. Meio chato. É muito mesmo. Chato, né? Então, aí, isso aqui facilita muito. Tudo que for nome é nome, e pronto. Eu adoro essa ideia, entendeu? Olha lá, endereço, endereço, endereço. E aí, aqui na frente, o que eu faço? Eu coloco this, ponto. Endereço recebe endereço. Ou seja, o atributo recebe o parâmetro. A mesma coisa eu vou fazer aqui. Para que ficar inventando nomes, né? A gente vai ficar com um código mais limpo, mais fácil de ser lido, de né? entrada para o CPF. Tá parecendo aquelas chamadas em aeroporto, meu filho. E aí, olha só como que ficou legal. A gente está falando de CPF, a gente está falando de CPF. Só que este daqui representa o atributo e esse daqui é essa variávelzinha que a gente está utilizando, esse parâmetro de entrada aqui. Vou fazer essas correções aí para frente, que eu acho que vão ficar mais legais. Então, acho que é bem importante a gente ter essa atualização. Esse cara aqui não tem problema nenhum. A gente vai ver que a mesma coisa eu vou fazer para os outros. Então, P, número, esquece esse negócio, vai ser número, ó. E aí aqui na frente eu vou colocar, ó, this ponto número recebe número. Você vai ver aqui, ó, saldo, né? PE saldo. Que diacho disso? A gente vai colocar saldo direto. Fica mais bonito de falar, ó, saldo. Muito mais legal. E a gente vai colocar aqui, ó, this ponto saldo recebe saldo. Transação, ó, mesma coisa. A gente vai facilitando aqui, ó. A leitura fica bem mais amigável. Corrigido. Legal, esse cara aqui, ó, compilou, belezinha, não tem mais modificação nenhuma. Lá na agência, vou fazer a mesma coisa. Então, a gente vai ver aqui, para que escrever tanta coisa difícil, né? Vamos deixar o mais próximo, né? Olha lá. E a mesma coisa aqui.
this.código, recebe código. Aqui a mesma coisa para o nome. Então, nome, e this.nome recebe nome. E foi isso daí, ó, acabou. A gente já escreveu todo o código bonito. E acabou que a gente fez alguns exemplos. A gente viu nos inícios que a gente tem algumas manipulações, né, que não necessariamente vão precisar dos métodos. Diga, Luquinha. Professor, eu Pois não. não estou entendendo exatamente de qual atributo o nome o this está pegando. O this é referência da classe. This, esta classe. Então, aqui você traduz isso aqui como esta classe, ponto, seu código. Então, aqui, ó, agência, ponto, código. É isso daqui, agência, ponto, código. This, ponto, código. É isso daqui que ele está falando. É esse cara daqui de cima. Porque esse outro é o que está aqui dentro do parâmetro, né? É ali a passagem de valor. Se eu colocar aqui, por exemplo, lá, eu coloco o lá desse lado ou desse lado. Então, do lado esquerdo ou do lado direito? Do lado direito? Perfeito, é isso daí. Então, esse cara daqui é esse daqui. Esse daqui é esse daqui de cima, ó. Então, esse cara daqui de baixo, o nome daqui, o this.nome, é este nome. Ó, este, viu? This name. É este nome. Então, a ligação é essa. Esse operador daqui, o this, ele faz referência para a gente não precisar escrever, por exemplo, agência. E por que ele coloca this? Porque, na verdade, eu só poderia usar agência se fosse estático. A gente vai ver mais para frente isso daí. Na próxima aula, acho que a gente já vai conversar sobre o estático que todo mundo reclamou que sumiu de uma hora para outra, né? Mas quando a gente cria, por exemplo, agência Centro, agência Pedregulho, agência Fórum. Tô chutando aí os locais. E aí, beleza, eu teria que colocar os nomes, né? Então, aqui, por exemplo, eu teria que ter colocado aqui, ó, Pedregulho. Mas só que eu não posso, por quê? Porque eu não sei o nome que você vai dar para o objeto. Já que eu não sei o nome que você vai dar para o objeto, eu uso esse genérico aqui, this. Eu chamo disto, isso. Esse cara daqui. Eu não estou dando um nome para ele, mas ele faz referência ao objeto que foi criado a partir dessa classe, né? Então, aqui o this representa essa classe, ponto, o seu atributo, que é o que a gente estava fazendo antes, né? Você lembra que a gente... Cadê? A gente tem acho que eu tenho comentado. Olha lá. C1 ponto número. Então, esse C1 ponto número é a mesma coisa de eu chegar aqui e falar, ó, this ponto número. Só que aqui estava sendo chamado de C1. Era só essa a diferença. Agora, ele não é mais chamado de C1, a gente chama por um nome genérico, que é o this, ou this, né? Se os professores de inglês verem eu falando na minha aula, eu vou ser crucificado, né? Até dizer chega, né? Obviamente. Quando eu falo private, né, cara? Adoro falar private. O public, né? Public. Quando eu falo público, private, eles adoram. Eles vão me amar até dizer chega, né? A gente gosta do Sérgio. Professor, diga. Minha professora do técnico falava doble. Cara, eu acho assim, didaticamente muito bom. Eu dava aula de Delphi e com banco de dados, aí eu fui, né, conversar com outro professor, eu falava assim, a gente vai montar uma query agora para fazer não sei o quê. Uma query? Assim, meio babaquice, né, também. Cara, query. Aí eu fiquei, query. Cara, até eu descobri que era isso, eu demorei muito tempo, mas eu fiquei, o que ele quer falar com isso, né? Faz parte. Diga, Luquinha. Luquinha, tá com dúvida? Não, professor, acabou solucionando aqui. Show de bola. Vou, então, fazer algo muito importante pra gente, né? Vou fazer uma chamadinha. Vou parar essa gravação, não tem mais motivo, né? Vamos lá.